Tem sido uma série bem interessante e o nome dela é Seja Forte. E hoje eu queria compartilhar nesses breves minutos que eu tenho aqui, se puder ter um pirilim de fundo, eu agradeço, se não puder também não tem problema. Hoje a minha palavra, o tema dela é força no vale da perda. E quase antagônico, né? Como a gente fala de perda, a gente já tem a lembrança de tudo aquilo que eu perco me faz parecer mais fraco e não forte. Mas eu quero trazer algo que o Senhor ministrou bastante ao meu coração ao preparar essa palavra. E para a gente começar, o pirilim é a musiquinha de fundo, se tiver. Não tem? Amém, não tem problema. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Eu vou ler uma série de versículos, e eu vou ler um pouquinho mais rápido, mas que você possa tomar referência a Jó, capítulo 1, verso 1 diz assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e muita gente o servia. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com ele. Terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Queridos, por enquanto até aqui. É engraçado quando a Bíblia, ela discorre em algumas informações que a olho nu parece não fazer muito sentido. Por que a Bíblia dá detalhes de quantidades, quantos eram os bens da vida de Jó? Todas as vezes que a Bíblia coloca detalhes, é porque ali precisa ter um pouquinho da sua atenção, para você entender a magnitude, os segredos e receber revelação de Deus. Voltando para a vida de Jó, verso 6. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Fala comigo: irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Verso 9. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não pusestes uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Aperta os seus cintos aí então agora. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Verso 13. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó:
os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram à espada todos os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Desgraça pouca nunca vem sozinha. 17. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram. Eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, raspou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra em adoração. Queridos, não dava nem tempo de respirar. E a Bíblia ela é tão perfeita que quando você lê essa história, é impossível você não imaginar a cena na cabeça. Ele recebendo notícias de devastação. Eu não sei você, mas existem fases na nossa vida que parece que abrem uma porteira que cada dia é como um mensageiro de Jó. Não sei se você já passou por isso. Notícias que vêm desafiar a sua fé. E quando você pensa que não podia piorar, vem um novo mensageiro. A ausência de boas notícias na vida de Jó, com certeza causou profunda dor. E muitas vezes a gente confunde fases difíceis com o abandono de Deus. Muitas vezes a gente associa notícias difíceis com Deus esqueceu de mim. E eu queria te dar uma notícia. A sua força, ela não está na ausência da sua dor. A sua força está em entender que mesmo em meio à dor, existe alguém que cuida de você. Amém. Querido, as perdas, elas revelam uma face de Deus que não se pode ver no processo de celebração. A nossa vida, ela é composta de muitas fases, e nós precisamos aprender a passar por cada uma delas. Eu não sei você, mas eu prefiro muito mais a fase da celebração. Ah, como é bom quando tudo flui, quando as coisas se encaixam, quando a semente tão suada que com lágrimas você semeou, você colhe. Nesse momento de celebração, você não precisa usar a tua fé. Você já parou para pensar nisso? Que fé você exerce no momento que você está celebrando? Mas a celebração, ela é importante. O regozijo, os feixes, apresentar a Deus, isso é importante, por isso que essa fase existe. Agora, existem fases que elas desafiam a sua estrutura. Existem fases que a notícia
ruim atrás de notícia ruim. E é nessa hora que eu e você somos sacudidos para entender qual nível de fé temos exercido. E sabe uma coisa, meu querido? Quanto mais você entender sobre a eternidade, quanto mais você compreender e se aprimorar que o Evangelho remete à eternidade, mais forte você vai se tornar para enfrentar períodos difíceis, períodos de perda. E é engraçado que essa palavra está vindo numa semana bem interessante. Essa semana nossa família perdeu mais uma pessoa por uma mesma doença. Em 3 anos, 4 pessoas. 3 tios e uma avózinha. E é engraçado que nessa hora a gente pode questionar muito. Mas deixa eu te dar alguns segredos, talvez. E eu espero que ele não seja mais um segredo na sua vida. A gente começou a ler a história de Jó e a gente leu um pedaço do primeiro capítulo. Esse livro tem 42 capítulos. E depois do primeiro, se você pensa que melhora, não melhora. Os outros 39 capítulos são pessoas acusando Jó, não apoiando Jó. Mas a Bíblia começa a descrever que ele era alguém íntegro, que ele era alguém reto, que ele temia Deus. E quando eu preparava essa palavra, sabe o que o Espírito Santo ministrou no nosso coração, no meu coração? Nós às vezes compreendemos, nós aceitamos as fases difíceis quando a gente está lameado do pecado, e a gente usa isso até para justificar. Eu estou passando por isso, porque também, estou toda errada. E aí é quase que é mais fácil eu acertar. E querido, eu não quero eximir a tua consequência, não. Porque a Bíblia fala que aquilo que o homem semear, isso ele irá colher. Então sim, se você tomar decisões erradas, se você optar por seguir uma vida desorganizada, desgovernada, o fruto disso serão tempos difíceis. E aqui não é praga, não. É lei da semeadura e da colheita. Mas é engraçado que a Bíblia fala que esse homem era reto. E é difícil você explicar para um crente que a fé dele vai ser abalada porque ele é reto, porque ele é íntegro. Aí a sua cabeça dá um nó. E é nessa hora que você abre uma porta para os teus pensamentos serem: Deus se esqueceu de mim. Jó, ele tomava tanto cuidado para preservar o temor a Deus na sua vida e na sua casa, que em meio aos banquetes que os seus filhos faziam, quando terminava, ele ia lá, fazia o holocausto, fazia todo mundo se purificar, e ele dizia assim: eu vou fazer isso como precaução, porque vai que lá no íntimo algum deles desonrou a Deus. Eu vou fazer isso para garantir, porque já pensou, se alguém proferiu alguma coisa, eu já vou cortar esse mal pela raiz. Sabe o que mais chamou a atenção de Satanás sobre a vida de Jó?
Fala comigo, a sua retidão. Ah, Laís, então é melhor ser torta? Claro que não. Já falei. As suas ações, elas também geram consequências. Agora Jó, ele foi testado na sua retidão. E sabe que o Espírito Santo também ministrou no meu coração? Cuidado para que a sua retidão não se torne um orgulho. Porque mesmo que você é reto, mesmo que você é íntegro, mesmo que você teme a Deus, ainda assim, o seu tamanho é pequeno. Meu Deus, o bispo está lá atrás aqui, por que eu fui te ver? Até me desconcertei aqui. Mesmo com toda a sua retidão, ainda assim, você é pequeno. Ainda assim você precisa entender qual é o seu lugar diante de Deus. Ainda assim você precisa entender que mesmo reto, que mesmo íntegro, que mesmo constante, você é dependente, você é carente de perdão, de graça, de restauração, dia após dia, porque em mim e você não habitam bem algum. Jó, ele era íntegro. E quando Deus olhava para Jó, às vezes eu e você podemos olhar e falar assim: que desafio! Por que Deus permitiu isso? Porque eu e você talvez olhamos para Jó com a capacidade de imaginar que ele já tinha Deus. Mas quando Deus olhava para Jó, ele falava assim: Jó, você me tem, mas eu desejo te alargar um pouquinho mais. Eu desejo fazer com que você tenha um pouco mais. Eu desejo que você me conheça um pouco mais do que você já conhece. Mas para que você seja esticado, eu preciso movimentar algumas engrenagens dentro de você, para que você experimente de uma intimidade que você ainda não tem. Eu preciso movimentar. A retidão de Jó, ela foi importante para ele avançar em conhecer a Deus, mas a sua provação abriu uma porta para que ele tivesse intimidade com esse Deus. Se você ler a história completa, você vai ver que lá no final, Jó, ele traz uma das declarações mais magníficas da Bíblia. Ele fala: Senhor, antes de tudo isso eu te conhecia, mas agora eu posso te ver face a face. Mas agora eu sei quem eu temia. Agora eu posso provar quem eu temia. Queridos, muitas vezes a gente não compreende o nosso motivo de dificuldade, as nossas perdas. Eu vou te fazer uma pergunta. Se Deus te levasse por um período de perda, você entende que a tua fé permaneceria igual? Ou questionamentos seriam levantados? A vida cristã, a proposta da vida cristã é você amar a Deus e descansar que todas as demais coisas no seu devido tempo lhe serão acrescentadas. É claro que Deus deseja te dar coisas boas. Eu não estou dizendo que Deus vai arrancar coisas da sua vida
porque Ele tem o prazer em ver você estribuchar. Isso não é bíblico. Deus, Ele talvez permita tempos difíceis para que você possa se aperfeiçoar e receber uma nova medida com o coração transformado. Amém. A proposta da vida cristã é a gente chegar num nível de falar: eu te amo, Senhor, independente do que eu posso receber de material, de temporário. Se até um pai terreno procura dar o melhor aos teus filhos e tem prazer nisso, quem dirá Deus? Agora deixa eu te fazer umas perguntas. Como você enfrenta a dor? Em todo tempo, Jó mantinha uma postura. No verso 20, diz assim: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então ele prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu eu partirei. O Senhor me deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Querido, esse nível é o que eu e você devemos perseguir. Laís, mas nós não devemos nos posicionar em guerra, em oração? Claro que sim. Mas deixa eu te perguntar, do que adianta você passar as madrugadas guerreando, se logo depois os teus lábios e os teus pensamentos são carregados de dúvida, são carregados de murmuração, são carregados de desafio a Deus? Onde o Senhor está? Ou onde o Senhor estava? Onde o Senhor estava quando eu perdi? Onde o Senhor estava quando isso me aconteceu? Onde o Senhor estava quando veio 1, 2, 3, 4 mensageiros? Querido, a tua oração e o teu posicionamento em guerra, ele precisa estar unificado com os teus lábios que adoram. Senhor, eu vou guerrear. Aqui nenhuma brecha ficará aberta. Nós não aceitamos. Nós vamos contra esse processo. Mas, Senhor, eu não esqueço também de dizer que na minha vida quem conduz é o Senhor. E se o Senhor permitir, o Senhor há de me fortalecer. Se o Senhor permitiu, o Senhor vai me fortalecer. Hoje eu não vejo, mas o Senhor vai abrir uma porta. Jó está mostrando que mesmo que o Senhor tire, a decisão é dele. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo que eu perca, a decisão é dele. A dor, ela possui a característica de te gerar crescimento. Ela promove crescimento. Mas ela também pode te provocar revolta. E aqui é um aspecto muito importante ao qual você precisa assistir com cuidado. Porque nenhum processo ele é permanente. Só que eu e você lidamos às vezes com as situações de desafio como se aquilo fosse a nossa sentença. Em 2 Coríntios 4,17 diz que as nossas temporárias aflições, elas não se comparam com a glória que há de vir. Quando eu e você entendemos que a vida cristã é uma proposta que te leva à eternidade, é você se colocar: Senhor, ainda que os meus olhos não vejam,
aquilo que eu estou clamando nesta terra passageira, nada vai apagar o gozo, a alegria de quando a minha hora chegar, ou o Senhor voltar, eu me encontrar contigo para todo sempre. Nada vai apagar um coração que adora, um coração, uma vida de louvor ao Senhor. Amém. E deixa eu te contar um segredo. Você sabia que reclamar não transforma? Ela deforma. A reclamação, ela não tem o poder de transformar o seu cenário, mas ela tem o poder de desfigurar o seu coração enquanto adorador. A reclamação, o desabafo no lugar errado, ela amplia o seu sofrimento, e talvez você não esteja percebendo isso. Ao longo da história de Jó, ele desabafa com Deus, ele vai no lugar certo, ele clama: Senhor, olha para mim. Se você ler os Salmos, sempre há um clamor no lugar certo. E o Salmo sempre termina com uma resposta àquele clamor de fortalecimento. O salmista pode terminar os Salmos com a sua causa ainda não revertida, mas certamente ele termina o Salmo muito mais forte do que quando ele começou. E por fim, eu e você precisamos entender que ao longo das nossas dificuldades, quem é Deus na minha e na sua vida? Ele continua soberano. Eu e você precisamos aprender que mesmo que dias difíceis, dias de perda, dias de tribulação, dias que desafiem, Deus continua soberano. O céu nunca perde o controle sobre a minha vida. O Senhor nunca perde o controle de nada. Se Ele permitiu, Ele vai me fortalecer. O Senhor continua soberano. Ah, mas eu não estou entendendo. Mas o Senhor continua soberano. O meu lugar é confiar que o Senhor cuida de mim. O meu lugar é confiar, é prevalecer, é permanecer em fé. Mesmo que eu não veja, eu vou continuar crendo. Mesmo que eu deseje chorar, eu vou sorrir. Mesmo que a minha vontade é de desistir, eu vou permanecer, porque Deus continua fiel, Ele continua soberano. E sabe qual é a declaração de Jó? Mesmo que tudo isso tenha me acontecido, mesmo que eu tenha perdido os meus filhos, mesmo que eu tenha perdido os meus bens, mesmo que a minha esposa tenha me rejeitado, ainda assim eu continuo crendo que o meu Redentor vive e que um dia Ele irá olhar pela minha causa, porque eu sou íntegro de coração e na minha fé. Querido, você poderia falar isso? Glória a Deus. Sobre você, sobre as suas situações, eu queria te fazer uma pergunta. O quanto os dias difíceis têm transformado você enquanto adorador? O quanto os dias difíceis têm deformado o seu coração? O quanto os dias difíceis têm apagado quem Deus é na sua vida? O quanto os dias difíceis tem feito com que o amor, a graça, a restauração, o que Deus já fez na sua vida, o quanto Ele lembrou da sua história, tem ficado esquecida? O quanto os dias difíceis têm anulado a sua esperança? E eu queria te dar uma notícia. Se você crê que Deus está
no controle, se você crê que Ele te assiste, se ainda resta dentro de você, nem que seja uma semente. Sabe o que a palavra de Deus diz? Basta uma palavra de Deus para que tudo seja transformado, para que tudo entre novamente no lugar, para que as causas sejam assistidas. Eu queria ler com você o Salmo 39 e eu queria te convidar a ficar de pé. O Salmo 139 é a certeza que Deus, Ele é a minha força. A minha força não está na minha capacidade de pensar positivo. A minha força não está no momento de eu colher os frutos. A minha força está na minha capacidade de confiar e exercer o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus em Salmo 139 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do Teu Espírito? Para onde eu posso fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a Tua mão direita me guiará e me sustentará. Querido, Deus está na tua dor. Deus está no teu processo difícil. Deus está na tua frustração. Deus está naquilo que você ainda não alcançou. Deus está na tua oração que ainda não teve resposta. Deus está no processo que dói. Deus está na resposta que ainda não veio. Não tem como você que entregou a sua vida a Jesus ir para algum lugar onde Deus não esteja. O problema é que às vezes a tua dor tem apagado a certeza que Ele está com você. Às vezes a tua dor tem apagado a tua adoração. E um coração que adora é um coração que se conecta com o céu. É um coração que abafa as vozes da terra. Como eu disse, 38 capítulos, quase 39. Jó tinha 4 amigos. E todos esses capítulos são as acusações dos amigos. Jó, sabe por que você está passando isso? Deve ter pecado aí, Jó, que você não quer confessar. Não teve apoio, não teve colo, não teve abraço. Mas eu quero te dizer, um coração que adora consegue ser fortalecido para discernir o que é voz de Deus e o que não é. E você precisa aprender que aquilo que não é voz de Deus precisa ser eliminado. Você precisa aprender que aquilo que não vem do céu não te serve, não é tua comida, não é teu alimento. Só que você só consegue perceber isso quando você está conectado. E o que te conecta é a tua adoração, é reconhecer, falar: Senhor, mesmo diante do meu esforço de permanecer reto,
íntegro, temente. Mesmo diante do meu esforço, eu ainda preciso do Senhor todos os dias da minha vida. Eu ainda preciso gerar mais e mais intimidade contigo, porque a tua palavra diz que nem mesmo eu me conheço como tu conheces a meu respeito. Nem eu sei ao certo as minhas motivações, mas o Senhor o sabe. Então, Senhor, se há caminhos no meu coração que precisam ser corrigidos, faça conforme a tua vontade. Abafe as vozes que não vêm do céu. E eu queria te fazer um convite, querido. Se nessa noite você precisa resgatar em você o adorador que talvez está esquecido. Se nessa noite você precisa resgatar os lábios que proclamam a Deus. Se você precisa resgatar, se você precisa pregar para você mesmo, você sabia que às vezes você precisa pregar para você? Eu não estou sentindo, mas a palavra de Deus diz que Ele vai cuidar. Então, mesmo que nesse momento eu sinta um momentâneo abandono, eu creio que Deus me assiste, que Deus me formou, que Ele está comigo, que a tua mão me sustenta, que o meu Redentor vive. Você precisa declarar para a tua alma: alma, você tem lugar de alma. É o teu espírito que precisa ser fortalecido. E eu fortaleço quando eu adoro. Então eu queria te convidar, se você sente que o teu espírito precisa ser fortalecido, que você precisa resgatar esse adorador, a qual Deus te chamou, se as tuas forças estão pequenas, se você sente a sua alma abatida, você está na casa de Deus e no altar, e eu queria te convidar a vir aqui à frente, para que possamos orar com você, para que possamos declarar juntos: aquele que me guarda não dorme. O Senhor está comigo, mesmo que dias difíceis venham sobre mim, a tua mão me sustenta, a tua destra